Você poderia nos contar um pouco sobre quem você é e como começou a sua trajetória? Então, meu nome é Rodrigo Renó, eu sou professor desde, vamos dizer, 1992. Meu pai era professor, então eu acho que eu herdei essa vontade dele. Então, desde então, eu venho trabalhando sempre ligado com a área da educação e na questão de ser professor também. Interessante. E poderia nos contar também um pouco sobre os seus sonhos que você tinha quando era mais jovem? Então, eu sempre tive um sonho de estar envolvido com algo de tecnologia, sempre fui muito fã de ficção científica e eu acabei construindo um computador a partir de peças aos 13 anos de idade. E a partir daí me despertou uma vontade muito grande de trabalhar nessa área e aí eu acabei saindo precocemente de casa aos 14 para 15 anos e já fui ser professor numa escolinha que era a primeira da cidade aqui de Divinópolis, que tinha cursos de informática e eu era ainda um garoto, já estava dando aula. E aí, assim, acabou que essa vocação me juntou com a parte tecnológica e eu acabei buscando esse sonho de ser um professor na área de tecnologia. Como foi a sua experiência com a escola e os estudos? Então, é aquela questão, por eu ter optado precocemente, para trabalhar, eu acabei não conseguindo fazer as coisas da forma correta. Então, a minha formação foi muito pontuada nas oportunidades. Então, eu cheguei até a dar aula como um professor auxiliar, mas assim, assumindo a turma, eu não era nem formado ainda. Então, tinha um outro professor que ele era responsável pela turma, mas acabava que ele ficava só no sentido figurado lá para assinar os diários e eu que dava aula. Então, assim, sempre que eu tive uma oportunidade de ir regularizando, eu fui fazendo cursos, e depois, até mesmo com o advento da tecnologia, eu acabei fazendo uma formação semi à distância, na época era muita novidade isso. E aí a minha primeira formação não foi de tecnologia, foi de processos gerenciais, que também tem a ver na aplicação da tecnologia, mas eu não, mais ou menos aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então eu fiz da forma errada, acho que devia ter estudado, dedicado mais, mas isso me fez também perceber que eu tenho que passar essa mensagem para os meus alunos, porque eles têm que seguir o caminho certo, porque eu já fiz um caminho que foi mais difícil. Entendi. Em que momento decidiu que queria fazer profissionalmente? Na verdade, eu acho que foi aquela questão de você, por exemplo, eu via o meu pai, enquanto professor e naturalmente você quer imitar o que seu pai faz, você tem meio que o orgulho, do que o seu pai é, do que faz. Então, me segui, assim, me espelhei muito nele e até eu vejo que eu puxei muita coisa dele nessa parte, assim, eu tive oportunidade, assim, porque eu tenho 52 anos, então já dei aula para uma geração que às vezes pessoas que tiveram aula com ele, aí eles falam, poxa, mas você parece muito seu pai dando aula e tal, e aí hoje eu já dei aula para os filhos dessas pessoas, então é por aí. Como você lida com a sua saúde? Então, a saúde, assim, eu me preocupo muito na questão dos excessos. Eu não consigo me organizar ainda para manter aquela rotina de saúde, porque eu penso que é assim, se nós temos uma rotina, em geral a gente acorda, a gente tem que dormir, a gente tem que comer, a gente tem nossas necessidades fisiológicas, e a ginástica ela é uma dessas necessidades. Então eu não consigo conceber fazer uma atividade física 3 vezes por semana, se eu vivo 7 dias por semana. Então acho que na minha cabeça o certo é fazer 7 dias por semana. Então eu não consigo ter ainda no meio da minha estrutura de profissional ainda o tempo que eu gostaria de ter para dedicar, mas eu tenho animais, tenho cachorros, então assim, eu procuro todo santo dia religiosamente a passear com os cães, Isso não representa que eu estou resolvendo o meu problema de saúde em relação a manter uma constância em fazer uma ginástica,
mas eu procuro evitar os vícios, né? Então eu não bebo, não fumo, mas por escolhas mesmo de preservar o corpo, né? Então acho que eu sigo meio que tentando um equilíbrio, mas sinto que devo um pouco nessa parte, né? Você já passou por alguma dificuldade que afetou seu bem-estar? Olha, eu por ter saído muito cedo de casa, precocemente a gente tem que aprender a lidar com as dificuldades, né? Então, assim, foi uma escolha minha e meu pai foi muito pontual nessa minha escolha, né? Ele falou, olha, se você sair, não volte, né? Porque eu tinha tudo, eu tinha casa, eu tinha comida, eu tinha escola, tinha uma vida perfeita e eu optei em conquistar a minha independência, mesmo sem entender o que era isso, as responsabilidades que isso, né, tinha envolvidos. Então eu aprendi muito cedo a lidar com as coisas de forma a levar o que você tem de bom e tirar dos problemas o que tem de bom e deixar as coisas que deram errado e, vamos dizer, os fardos para trás, porque a rotina normal já é difícil. Então, se você ficar valorizando as coisas difíceis, quanto mais valor você dá para uma coisa, mais valor ela ganha. Então, eu prefiro seguir, né, resolvendo e buscar o foco na solução do que ficar remoendo os problemas, né? Então, assim, dificuldades sempre a gente tem. Né? Eu acho que se a gente levanta com uma ideia de fazer o melhor que você puder para você e para os outros todo dia, essas dificuldades elas vão ficando mais leves. Então, obviamente, assim, as maiores dificuldades foram lidar com as perdas, né, de pessoas que são próximas. Eu já não tenho pai, não tenho mãe, então acho que os maiores desafios foram essas perdas e as coisas que aconteceram antes, que eu tive que meio que assumir um papel de pai dos pais, né, no momento, né. Então acho que essa é uma curva que a maior parte das pessoas tem que viver. E eu já vivi, e isso olhando para trás são pontos que eu consegui enxergar de dificuldade. Me conte sobre os seus relacionamentos. Então, relacionamento é assim, eu já fui casado, já tive vários relacionamentos, eu tenho 52 anos, né? Não existe nenhum manual, né? Se a gente tivesse um manual assim que você nasce, você ganha um livro e fala, olha, você tem que fazer isso para você andar, isso para você... né? Não apanhar do seu pai e da sua mãe, né? Não pode fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então, se tivesse alguma coisa, né, que fosse mais clara, né? E não tem como existir, porque nós temos dois fatores que são contraditórios no nosso corpo. A gente tem uma mente e tem um coração. E os dois têm uma distância muito gigante, né? Apesar de ser bem próximo, né? Então, geralmente, o coração, ele sufoca a razão e a razão briga com o sentimento, né? Então, a gente fica nesse eterno conflito, né? E você só aprende experimentando e acertando e errando. E a gente também é assim. Eu acho que um dos profissionais mais corretos que tem é o alfaiate, né? Porque você chega na... Hoje em dia, ninguém sabe o que é isso, né? Mas é um cara que faz roupas por encomenda. Então, toda vez que você vai lá, a primeira coisa que ele faz é te medir, de cima e embaixo. Se você vai lá num mês, depois no outro mês você vai lá, ele te mede de novo. Porque você muda, todo dia você muda, né? Então, se a gente tem esse perfil da gente mesmo olhar para trás e falar, poxa, eu mesmo me reconheço como uma pessoa totalmente diferente de, sei lá, 15 minutos atrás. Então, como que uma outra pessoa que está junto com você tem que lidar com isso, né? De viver as suas mudanças, né? E o maior problema dos relacionamentos é assim, você se relaciona às vezes com a imagem que você faz de uma pessoa e não realmente como ela é. Então você cria meio que um avatar da pessoa na sua cabeça que você espera, que você sonha que ela seja, e é muito diferente da realidade. Então, eu demorei, vamos dizer, eu tenho 52, já falei, pelo menos 3/4 da minha vida para entender isso, né? E no meio da caminhada a gente tem que experimentar as coisas e acaba a gente errando e acertando, né? Então hoje eu sou noivo e tal e já tenho, vamos dizer, essa distância do coração e a mente já bem mais próximos, os dois estão mais calmos, os dois estão se conversando mais. E aí a gente dá importância no que deve ser de fato importante, que é a parceria,
né, que é o amor, né, que é a vontade de aceitar o outro como ele é. Então, assim, a gente demora muito para aprender, porque não tem manual, igual eu te falei. Quais são suas metas de curto, longo e médio prazo? Então, de curto, eu estou finalizando um projeto, estou abrindo uma empresa com 2 alunos de desenvolvimento de sistemas. A gente tem um produto que nós estamos já lançando no mercado. Então, a minha meta agora é que essa empresa ela se desenvolva, né, e num ambiente hostil que é, obviamente, o nosso país, né, que aqui você tem um sócio que você tem que pagar impostos para ele, que são, né, mais do que quase metade do que você consegue conquistar fica para trás. Então é uma dificuldade muito grande você querer empreender num país como o nosso, né, e fazer as coisas da forma certa. Então acho que essa é a minha meta de curto, né. De médio prazo é que isso se resolva e eu consiga vender isso, para ter novos desafios, né? E obviamente colher os frutos disso e ter um pouquinho mais de tempo para mim fazer outras coisas, né? E de longo prazo, eu penso assim, é uma frase muito divulgada, né, que Confúcio falava, que é assim: passado não se pode fazer mais nada, só aprender com ele, né, porque já foi. O futuro a gente não sabe, né? E o presente não chama presente à toa, né? Que é o que a gente tem, que é o que a gente está ganhando, né, da vida, de Deus, enfim. Então o futuro eu procuro não me ficar com excesso de futuro, porque isso vira ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Então eu prefiro meio que pontuar, né, no curto e no médio. No longo a gente vê o que faz. Entendi. Quais são suas vitórias ou conquistas? Olha, hoje eu vejo, e sempre vi dessa forma, a maior vitória que eu acho que a pessoa pode conquistar é cabelos brancos. Eu acho que eu vejo as pessoas que são idosas, né? Inclusive eu já até dei aula para idosos e assim, é uma riqueza que essas pessoas têm da jornada, né? Porque muitas pessoas não conseguem chegar nem na metade da vida, sejam por questões de saúde, né, sejam por oportunidades, enfim. A gente tem visto cada vez as pessoas tendo uma vida interrompida, né, e não só da questão de morrer, de ter morte, né, mas interrompida às vezes por uma série de fatores de não conseguir viver, né? E então assim, a gente aprender a aproveitar essa jornada, né? Porque eu vejo que a riqueza está nisso, não no destino, porque o destino às vezes não é legal, né? Que a gente sabe que o nosso destino um dia a gente vai embora, né? Então a gente tem que aproveitar muito essa jornada, né? O que acontece no meio do caminho. Então as pessoas que têm cabelo branco é porque elas já tiveram a chance de ter uma jornada e elas assim têm uma história, obviamente, né, dessa jornada. Então acho que isso para mim é uma meta, assim, se eu conseguir chegar um dia, olhar no espelho e estiver velhinho, assim, nossa, conseguir viver bem, passar por isso tudo, né? E é isso. Então acho que a riqueza está nisso, nessa jornada mesmo. Então isso aí é que importa. Me conte sobre suas frustrações ou sonhos interrompidos. Então, frustrações são mais naquelas questões que a gente, às vezes, igual eu comentei, a gente cria a imagem das pessoas que a gente se relaciona, seja, né, de forma em relação à amizade, à família mesmo, né? Família é até um pouco complicado, porque amigo você escolhe, né? Família você ganha, né? E às vezes você tem que coordenar um presente que de repente é complicado, né? Então, assim, as frustrações são às vezes você não às vezes perceber por, né, de repente ter um coração aberto, não perceber a forma como uma pessoa é na verdade. Então você apostar muito numa pessoa e essa pessoa não valorizar essa aposta, né? Porque eu acho que a gente não deve fazer nada esperando algo em troca, né? Mas quando você deposita uma confiança numa pessoa, acho que o mínimo que você espera é ter uma coisa recíproca, né? E às vezes quando você não tem, aí se frustra, seja em âmbito profissional, pessoal, né? Então isso é difícil porque a gente tem pouco tempo
Igual eu falei, a gente vai vivendo, cada vez mais a gente tem menos tempo, seja por causa das rotinas, né, da sociedade, seja até por causa da nossa cronologia de vida mesmo, né? Então vai chegar uma hora que antes você não se preocupa com nada, porque você tem muito tempo de vida pela frente, isso vai acabando, e aí você percebe que você não tem tanto tempo assim, então todo o tempo que você tem vale muito caro, né? É muito precioso, e às vezes você, né, se frustra com pessoas que estão tomando seu tempo, que não estão, né, sendo legais para você, e às vezes você demora um certo tempo para perceber e às vezes você gasta um esforço, né, para poder resolver isso da sua vida, né, você coordenar isso para terminar, para você seguir fora. Então acho que isso aí é uma maior frustração que eu vejo, isso, tá na questão do que você às vezes espera do outro, né, e às vezes são coisas mínimas, né, você espera às vezes uma reciprocidade de coisas básicas, né. Eu vejo que as pessoas hoje não se cumprimentam direito, né? Você passa, até pessoas que você trabalha todo dia, a pessoa não te dá um bom dia, aí você dá um bom dia, a pessoa não te devolve, coisas simples, né? Por exemplo, você tem um elevador, desce o elevador, abre a porta, você tem que esperar as pessoas que estão de dentro sair, porque você não tem como você entrar, né, com o elevador cheio, aí a pessoa vai entrando, ninguém se preocupa com coisas que são às vezes detalhes, né, que são lógicos, e hoje virou uma coisa assim, raro, né? Então é um básico que está raro, a gentileza, enfim, a percepção, né? Tem palavras que estão muito na moda, que são empatia, mas acabam virando só palavras de modinha, porque ninguém se coloca no lugar do outro, todo mundo quer sair na frente, todo mundo quer fazer primeiro, todo mundo quer uma vantagem, então isso acaba deixando a gente um pouco frustrado. Quais são os seus lazeres e hobbies? Eu sou, desde os 14 anos, motociclista, sou apaixonado por motos, sou mecânico de motos. Inclusive, tive uma época da minha vida que eu morei em São Paulo sendo chefe de mecânica de uma grande marca. Então, para mim, tudo relacionado à moto é o que me, vamos dizer, me aquece o coração, me faz acordar, às vezes cansado, para ir usufruir de algum lazer e tal, tem a ver com motocicletas. Tem algo mais que você gostaria de falar? Então, eu penso assim, essa questão que eu falei, né, de a gente viver o presente, mas viver um presente de uma forma mais suave, né, pensando um pouco mais no coletivo, pensando um pouco mais nas pessoas, né, tentando não se frustrar muito por pensar assim e o outro não, né? Então eu vejo que hoje o jovem ele está muito conectado em telas e o cérebro ele não tem a velocidade da tela, não tem a velocidade de um computador, não tem a velocidade do telefone. E eu vim de uma época que a gente ficava conectado a celulose, a páginas de livros, né? Então assim, a velocidade que o cérebro processa as coisas está bem na velocidade do tempo que você consegue ler uma página de papel e assimilar aquilo. E você degusta melhor as informações, né, do que você ficar naquela tela assistindo coisas de... Sua vida ficou limitada a informações de 30 segundos, de 60 segundos, reels, shorts, e você quer consumir 15 coisas em 15 minutos. Então acho que se você consumir uma coisa muito bem aproveitada, uma só em 15 minutos é muito melhor do que 15 coisas mal aproveitadas, né, em 15 minutos. Então eu vejo que é isso, a gente tem que desenvolver essa percepção, né, de que a gente não trabalha da forma que o computador trabalha, a gente não trabalha, né, como a IA trabalha, a gente não pode deixar que a IA pense por nós, que faça as coisas, as decisões pela gente. Então a gente tem que se resgatar enquanto ser pensante, né, com consciência, né, e seguir uma vida, né, que seja menos conectada a telas e mais conectada a pessoas, eu penso. Você gostaria de dizer uma mensagem para os jovens ou um conselho de vida? Então, o conselho que eu dou é assim, quando a gente é novo, igual eu falei, a gente tem muito tempo pela frente, né? E a gente às vezes deixa entrar uma praga na vida, a gente chama preguiça,
E não é uma preguiça física só, é uma preguiça de pensar, é uma preguiça de fazer alguma coisa, agir, né? Às vezes você deixa de estar com uma pessoa, né? Às vezes até com um familiar, deixa de estar com seu pai, com sua mãe, porque você está com uma preguiça de ir lá, ter que ir lá, ficar, né? Puxa, mas eu quero julgar, quero fazer isso, quero, enfim. E aí de repente passa rápido e essas pessoas vão chegar uma hora que não vão estar mais com a gente. Aí a gente vai perceber, né, esse tempo perdido já muito tarde. Então eu volto muito a falar dessa questão, né, da gente desconectar, né, de coisas que a gente, né, acaba se viciando, que são telas. Eu falo isso porque eu sou amante de tecnologia, né? Então é até engraçado eu falar isso, mas a gente tem que valorizar mais o tempo que a gente tem com as pessoas, de qualidade, né? Até mesmo, enfim, até com os bichos, com a natureza, enfim, você se integrar, né, num mundo que hoje é raro, né? Os recursos estão começando a ficar raros, a gente não tem espaços, né, que são né, igual como antes, e a gente está perdendo toda essa parte externa para viver concentrado em uma tela, né? Então a dica que eu dou é essa, sabe? De desconecta das telas e conecte mais com as pessoas que você ama, né? Com o meio ambiente, com né? Ao invés de você colecionar coisas, colecione momentos, né? Colecione experiências, que eu acho que depois e assim, você vê as pessoas indo em shows, né, que são momentos muito legais, você vai num show de uma banda que você gosta, e aí você só vê o telefone sendo erguido e a pessoa nem lembra que teve lá porque estava concentrada em filmar, bem filmado, para lembrar. Então, assim, que graça que tem você assistir, né, em relação a uma lembrança que você tem vivido, né? Então é postar menos, viver mais. Acho que é por aí. Muito obrigada. Eu que agradeço.